Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Melhor Podcast. E hoje nós recebemos aqui um convidado que é o Alex Teixeira, ele que é empresário em Foz do Iguaçu no ramo de corretoras de seguros e também sócio da incorporadora Day Medical Center Foz. Alex, obrigada pela sua participação aqui conosco, quero te agradecer primeiramente. E também eu gostaria de saber um pouco mais, né, Lars? Conhecer, falar um pouquinho sobre quem é o Alex. A maioria conhece, mas a gente quer que você se apresente para o nosso público. Boa, obrigado pela gentileza do convite. É sempre um prazer participar com vocês, Ivane e Laércio, trazendo um pouquinho do que está acontecendo na cidade, né? E a gente gosta de compartilhar coisas boas, né? Sejam coisas boas nossas ou coisas boas dos vizinhos. A cidade cresce num todo, né? Então é um prazer, muito obrigado pelo convite. Alex, você já vende... Há quanto tempo você já está na área da corretagem? Não sei nem se é esse o nome correto, né? Mas você trabalha na corretora o quê? Há quanto tempo, mais ou menos? Aliás, há quanto tempo a corretora está em Foz do Iguaçu e quando ela começou? A W Teixeira existe em Foz do Iguaçu desde 85. Então, ano que vem, nós completamos aí 40 anos de história. E eu estou de volta, né? Eu fui para Curitiba, me formei em Direito, fiz um MBA em Administração, acabei voltando para cá em 2006. Então, assim, é um marco, 40 anos na cidade, é um marco a ser comemorado ano que vem. E a gente sempre trabalhando realmente isso que você falou, na área de corretagem de seguros mesmo. Fazendo a intermediação entre o cliente e as seguradoras, né? Propiciando aí uma série de serviços e atendimentos na área de seguro e de proteção. Hoje você vê assim com o mercado de hoje, o que é mais buscado assim, na parte de seguros? Só para você ter uma ideia, eu tenho 62 tipos de seguros possíveis de serem contratados, né? É claro que o brasileiro, por essência, apaixonado por carro, né? Ele só se preocupa com o carro. Então, assim, é o seguro mais vendido, né? O seguro de automóvel, onde a pessoa ela se sente com uma percepção do risco muito maior. Então ele não se preocupa em morrer, ele não se preocupa em ficar doente, mas ele se preocupa com o carro que está lá fora, que pode ser roubado, pode ser batido. Então, assim, estatisticamente, hoje o seguro de automóvel é o mais comum. Mas você imagina uma gama, né, de 62 tipos de seguros e muitos brasileiros só fazem o seguro de carro e acabam esquecendo dos seguros mais importantes, que são seguros patrimoniais, seguros de vida, de pessoas, né? Só lembra disso quando acontece alguma coisa, né? É sempre assim, né? Então, assim, sempre quando acontece, fala, eu deveria ter contratado, né? Sim. E por essência, né, o seguro de automóvel acaba sendo mais caro, né? Hoje um seguro de vida, um seguro saúde, ele é infinitamente mais barato, um seguro residencial, do que um seguro de automóvel. Sim. Né? Então, assim, porque a exposição ao risco no automóvel ela é muito maior. Né? Qual que é a chance de você sair daqui agora, pegar o carro e bater? Ela é muito maior do que a tua casa pegar fogo ou de dar um vendaval. Então a seguradora ela lida sempre com números estatísticos, né? São probabilidades. Qual que é a probabilidade de cair um meteoro hoje aqui em Foz do Iguaçu? Sim. Ela existe, mas é de 0,000001%, né, por cento de acontecer. Então a seguradora ela sempre trabalha nessa linha de risco, né, possibilidade de acontecer o sinistro, e ela tarifa os valores de acordo com essa proporção. E como você vê assim, Alex, hoje a gente vê toda essa tecnologia, né? Mas também tem muitos outros aplicativos que estão sendo lançados no mercado. E como que isso interfere hoje, por exemplo, numa empresa igual a sua? Ela, eu vou dizer tradicional pelo tempo que ela está na cidade, né? Mas como isso afeta hoje? Quais as estratégias que vocês utilizam? Você está falando dos meios digitais da contratação online, né? Então, assim, o mundo está mudando. O mundo mudou mais nos últimos 30 anos do que nos últimos 150 anos. Então, a gente está passando por uma transformação gigantesca. E a área tecnológica, a área de informática, as compras online dispararam, né? Então, isso serve para passagem aérea. Antigamente você tinha que ir numa agência comprar e tal. Hoje você entra no site, no aplicativo e compra.
O seguro não fugiu à regra, ele funciona exatamente dessa maneira também. Mas existe uma figura chamada o corretor de seguros, que vai resolver o teu problema, ele vai estar contigo, te assessorando em toda a tua jornada, seja do começo da contratação até um eventual sinistro. Porque quando você compra online uma coisa, você tem que estar ciente que tudo vai ser online. E o corretor de seguros, né, existe uma discussão gigantesca, eu ouço isso há mais de 10 anos, o corretor vai sumir. Quando eu falo corretor de seguros, não é só seguros, é corretor de imóveis, qualquer tipo de corretor. O mundo está tirando o intermediário das coisas, os aplicativos. Só que a gente está vendo um caminho ao contrário. Se dá um problema, com quem que eu falo? Exato. Quem que resolve o meu problema? Porque é uma coisa assim que eu vejo que está mais barato. Não é? Não vou citar nomes, mas tem aplicativo aí de seguro que, sei lá, tá R$50. A gente tem que tomar um cuidado gigantesco com isso. Só que aí deu problema. Quem é exatamente o que você está falando? Quem é que vai resolver? Nós trouxemos aqui o Zé Carlos que participou com a gente da CVC, que ele é do Paraná todo aqui. O cara compra um pacote de viagem, tá lá em Roma, deu problema. E aí? Com quem que eu falo? Ligou para ele. Exatamente. Que conhecia ele, né? Mas não comprou o pacote com a CVC. Comprou e ele, por experiência, resolveu o problema do cara. Mas ele já falou, porra. A contratação digital, a contratação online, ela veio para facilitar. Mas o corretor não vai sumir, porque ele que é realmente o profissional habilitado junto à Superintendência de Seguros Privados, que regulamenta o segmento. E assim, o corretor ele tem o conhecimento técnico do negócio. Quando você entra num aplicativo para comprar um seguro, eu já vou falar, eu tenho um aplicativo também. Você entra lá e olha o quê? É uma tendência do brasileiro olhar preço. Sim. Nós brasileiros olhamos, eu quero olhar preço. Mas não existe almoço de graça. Exato. Em qualquer segmento. Se alguém chegar para você que tem uma Ferrari que custa R$3.000, você vai falar, peraí, a Ferrari custa R$1 milhão. Não tem como custar R$3.000. A conta não fecha. Então a gente tem que cuidar muito com isso e as pessoas estão entendendo. Quando você olha só preço, você não compra produto, você não compra valor. Sim. Então assim, a figura do corretor auxiliando nesse processo, ela é fundamental. Eu tenho um aplicativo para venda de carta verde. A carta verde é um seguro muito comum aqui em Foz do Iguaçu para aquele cidadão brasileiro com a placa emplacada no Brasil que viaja nos países Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. São os países que compõem o Mercosul. Então é obrigatório o cidadão que tem um veículo emplacado num país, quando ele vai para outro país, ele fazer o carta verde. Antigamente como é que funcionava? Ele chegava no escritório, me passava o documento, eu pegava uma máquina de escrever, aquelas máquinas antigas, fazia o bilhete, tirava uma guia, pagava no banco, grampeava e ele levava para poder passar para a Argentina, para o Paraguai ou para o Uruguai. Hoje eu tenho um aplicativo onde ele com 3 minutos ele consegue colocar as informações e contratar o carta verde. Olha só. Então, ou seja, ele coloca o CEP, puxa todos os dados pessoais dele, coloca ele coloca o CEP e puxa o endereço completo, coloca o CPF, puxa os dados dele, coloca as informações, escolhe o plano que ele quer, paga com Pix ou cartão de crédito, em 30 segundos ele recebe o carta verde, o documento, a pólice, que é o documento legal do seguro, ele recebe no WhatsApp e pode viajar tranquilo. Olha, é verdade. Claro que se ele quiser imprimir, seria bom. Os argentinos e paraguaios ainda exigem a via impressa. Né? Mas, ou seja, eu tenho um aplicativo. Mas está pronto, né? Está pronto e eu dou todo o suporte. Eu, como corretora, como W Teixeira, eu dou todo o suporte para esse cliente. O dia que ele tiver um problema, ele não vai cair num 0800. Ele cai conosco, que nós damos toda a assessoria para ele. Então a gente tem que cuidar muito com essas maneiras, essas contratações online que existem por aí. E as empresas tradicionais, elas têm que se reinventar. Exato. O mundo de ontem já não é o mesmo mundo de hoje. E quando alguém cria uma situação nova, você fala assim, cara, como é que eu não pensei nisso? Exato. Como é que alguém pensou nisso antes, né? Então a gente vem se reinventando todo dia, né? Há 40 anos. E é isso que eu estou ouvindo você conversar e observando que esse é o grande diferencial da W Teixeira, né? É dar esse suporte, estar presente,
Porque isso faz a diferença no atendimento, né? Hoje eu atendo, eu vou te dar um número aqui, não é um número exato, mas eu atendo 4 ou 5 clientes por mês que não contrataram seguro com a W Teixeira. Olha. Contrataram no banco, numa concessionária, em qualquer outro lugar que não seja uma corretora de seguros. Sim. Por N motivos, e teve problema na liquidação de sinistros lá. Sim. Daí ele chega, Alex, como é que eu faço? Aí, como é que eu resolvo? Exato. Eu acabo atendendo esse cliente, né? A gente faz um atendimento, aí ele volta a ser cliente da W Teixeira, né? Então, ou seja, é muito comum isso. Com quem que eu falo? Quem que resolve o meu problema? Infelizmente é nesse momento que ele descobre que o barato sai caro, né? Perfeito. Porque na hora de resolver. Isso é em todas as áreas, né, Alex? Infelizmente, porque você pode falar, esse copo aqui é R$50. Um copo desse aqui é caro? Mas olha o copo bonito que é, olha o material do copo. Então, assim, gente, eu não costumo colocar preço no serviço dos outros. Perfeito. É verdade. Mas, assim, a pessoa se especializou, a pessoa estudou aquilo ali, a pessoa trabalha quantos? 50 anos? Isso aí. Ao todo, né? 50 anos trabalhando ao todo nesse ramo. Sabe mais. Alguma coisinha você sabe. Né? E outra, aquilo que você aprendeu há 50 anos atrás não é a mesma coisa. Não. O mercado se reinventa o tempo todo. Nós estamos num processo de qualificação o tempo todo no escritório. Eu não vejo nenhum ano da minha vida que eu não tenha aprendido alguma coisa diferente. Sim. Né? Então, a palavra aprender, Laércio, tem o prefixo ali de A, né? Que significa negação. E a única palavra que você... O aprender é você desprender de todos os teus conceitos e deixar o conhecimento entrar. Então, nunca é demais, né? Isso é frase famosa de internet, né? Então, a gente vem assim, o que a gente sabia um mês atrás, as coisas já mudaram. A gente tem que estudar de novo, tem que aprender para atender o cliente da melhor forma possível e oferecer coisas diferentes. Por quê? Porque senão o mundo online acaba engolindo. Então, ou seja, o tradicional continua existindo, o online continua existindo e eles têm um ponto de equilíbrio e de encontro aonde as coisas acontecem. E o tradicional continua e o tradicional é muito bom. Como, por exemplo, né, o jornal Viver Melhor. Exatamente. É um jornal de saúde, né? E aproveitando esse insight, né, a gente gostaria de falar um pouco mais de saúde, porque o nosso podcast ele é para falar sobre saúde e tudo o que faz as pessoas viverem melhor. Por isso o nome, Viver Melhor. E saindo um pouco do Alex Corretor, nós temos o Alex Empreendedor também na área de construção agora, com um projeto fantástico para Foz do Iguaçu. Exato. Que é o Day Medical Center. Eu gostaria que você dissesse para a gente, Alex, quando foi que você teve essa ideia, ou a equipe, ou a empresa, esse start? Por que montar uma estrutura dessa aqui em Foz? Nós tínhamos o nosso local da corretora, é um local muito tradicional, perto da antiga Santa Casa, e nós tínhamos um terreno muito grande ali, né? E sempre tínhamos uma vontade de empreender na área da construção civil e não sabíamos o que fazer, se iríamos fazer um prédio comercial, um prédio residencial, ou uma casa, um condomínio. E nós buscamos no mercado para entender como é que funciona o mercado e surgiu a ideia de montar alguma coisa relacionada à área da saúde. Tá? Surgiu o Day Saúde, que é diferente do Day Medical Center. Naquele momento era simplesmente uma torre, né, com consultórios médicos, né, consultórios, clínicas. A gente estava com praticamente 40% vendido na planta e nós começamos a entender o mercado que não era só isso que ele queria, né? Contratamos uma pesquisa. A pesquisa mostrou que Foz precisava de um medical center mesmo, né? Um centro médico com muito mais capacidade técnica para atender a população. Nós recolhemos a artilharia, jogamos aquele projeto fora, contratamos uma empresa, duas empresas de renome nacional, porque até então nós entendemos de seguros há 40 anos, né? É uma aventura nova, eu tenho que me assessorar de gente que sabe mais do que nós. Se não estiver seguro, né? Se não estiver seguro, exatamente.
E fomos buscar esses consultores que nos orientaram, e nisso surgiu o Day Medical Center, que é um ecossistema de saúde que tem não somente consultórios, clínicas, mas ele tem um centro cirúrgico, um centro de imagens, tem laboratório, tem farmácia, tem banco, tem auditório, tem um jardim muito bacana, tem uma cafeteria. Então, assim, eu tenho um hospital-dia que tem todos os equipamentos necessários para atender a jornada, tanto do médico quanto do paciente. Então, eu consigo atender de ponta a ponta esse paciente que vai ficar dentro desse hospital, desse conglomerado. E por que naquela região? Né? Porque aquela região tem uma vocação em função da Santa Casa. É normal quando você tem um hospital, ao redor do hospital, né, sempre surgem clínicas, laboratórios. Então aquela região ali ela é muito propícia para isso. E hoje o Day é uma realidade, né? Naquela época que nós resolvemos empreender, metade das pessoas que passavam lá na frente achavam que a gente era louco, a outra metade tinha certeza. E hoje essas mesmas pessoas passam e elogiam e está tudo certo, e a gente gosta de... O empreendedor é assim, é um visionário fora do seu tempo, né? Ele está sempre um pouquinho à frente, né, do seu tempo, querendo criar alguma coisa, né? Então, ou seja, não dá para fazer até alguém chegar e fazer e mostrar que dá para ser feito. E nisso surgiu o Day Medical Center, que já é uma realidade aí em Foz e região. Vamos falar assim na questão dos profissionais de saúde, né? O que o Day tem a oferecer de diferencial, vamos supor assim? O que o médico que está indo lá, eu sei que, como você falou, vai ter toda a estrutura, né? Mas, de repente, alguém que está nos ouvindo e ele abarca todas as especialidades médicas, ou vai ter um que vai ser mais beneficiado ou não? Não, é corpo clínico aberto, tá? Qualquer profissional da saúde pode estar no Day. Qual que é a diferença, né? A tal da disrupção que a gente estava conversando agora há pouco. Aquele médico antigamente tinha um consultório numa casa, montava uma clínica, e ele estava isolado ali, né? A tendência hoje é você estar dentro de um aquário da saúde, né? Um shopping da saúde, onde você pode propiciar todas as ferramentas para esse médico poder atuar, né? Então, ou seja, ele está dentro do Day com o consultório, aí ele tem auditório, aí ele tem uma cafeteria, aí ele tem, se ele opera, ele pode usar o centro cirúrgico. Se precisar encaminhar o paciente para fazer imagem, ele só descer 2 andares vai ter ali um centro de imagens. Ele precisa ir ao banco, ele desce no térreo, tem uma agência bancária. Precisa encaminhar o paciente para comprar um remédio numa farmácia. O paciente desce para o térreo, tem uma farmácia à disposição. Precisa tomar um café, ou seja, ele tem toda a estrutura num lugar só, né? Além de estacionamento, de comodidade. Você tem assim um ecossistema, a gente usa muito essa palavra, né? Um ecossistema interligado de saúde. Não existe uma especialidade maior que a outra, né? Tanto que é um corpo clínico aberto. Hoje nós temos lá no Day, posso citar algumas, né? Eu tenho plástica, eu tenho vascular, eu tenho ginecologista, eu tenho pediatra, dermatologista, otorrino. Então, ou seja, são diversas especialidades, oftalmo, né? Diversas especialidades que estão interligadas entre si, e todos médicos com alto padrão de conhecimento, buscando se aperfeiçoar com técnicas em congressos. Então, assim, uma grande parte dos profissionais que estão ali estão assim na sua grande ascensão profissional e buscando trazer tecnologia e coisa nova para Foz. Quando você mostrou esse projeto para os médicos, qual foi o olhar deles? Assim, porque por mais que tenha os hospitais aqui em Foz do Iguaçu, é público, né? E tem o COS que faz um trabalho um pouquinho, digamos assim, mais privado, né? Não é um hospital público, temos o Cataratas, tem o Unimed, né? Mas assim, quando o médico viu o seu projeto, o que você percebeu? Ele ficou louco, né? Porque ele falou assim, isso só acontece em grandes centros. Como é que está acontecendo lá em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no cantinho, né? Da fronteira com o Paraguai e a Argentina. Ele começou a entender esse modelo que ele só via fora. Para você ter uma ideia, né? Hoje nos Estados Unidos eu tenho mais de 3.000 medical centers. No Brasil a gente não tem nem 200. Então, ou seja, é uma proporção muito
diferente, né? Porque você tira a alta complexidade, deixa a alta complexidade com o hospital e você tira a baixa e a média complexidade e leva para o Medical Center, onde você tem uma qualidade muito maior, você tem um atendimento muito melhor para o paciente. Então, num primeiro momento, Lércio, eles olharam assim até com um pouquinho de restrição. E aos poucos eles foram comprando a ideia. A diferença desses hospitais que você acabou de falar é que lá o médico não pode ser dono do seu espaço. Exato. Ali no DEI, ele compra o espaço, ele monta a sua clínica, o seu consultório e ele é parte do processo. Lembra aquela história de tubarão nada com tubarão? Então você tem um aquário de tubarão, de médicos altamente qualificados, indicando, né, a ginecologista que indica para endócrino, que indica para o psicólogo, que indica para a cirurgia bariátrica. Ali você realmente tem uma banca de médicos. Você consegue ter uma cadeia produtiva para atender de ponta a ponta toda e qualquer demanda dos pacientes. É claro que o DEI não vai... Nós temos hoje 80 consultórios, né? Existem muito mais especialidades, mas ali a gente vai concentrar um grande número de profissionais em algumas especialidades, conforme eu falei. E depois, eu acredito que na sua visão, vem trazer, eu dei uma nova cara até para a área da saúde de Foz do Iguaçu. Por quê? Ele vai se tornar uma referência, porque aqui em Foz, né, a gente sabe que nós vivemos na tríplice fronteira, né? O que até pouco tempo, até um tempo atrás, achava que a mentalidade é final de linha. E com essa opção de essa estrutura, né, uma estrutura com padrões internacionais, até que você já até citou, né, traz uma nova cara para Foz do Iguaçu, como é o copo meio cheio ou meio vazio? Como é que você quer ver? A gente vê como começo de linha aqui. Exato. E não como final de linha, e não como curva de rio. Então, assim, por que em Foz do Iguaçu? Né? Primeiro porque, sem ser repetitivo, agora a gente está em época eleitoral, está todo mundo falando sobre isso, né? Mas tem como, né? Não tem como, né? A gente vive numa tríplice fronteira, exato, com 3 aeroportos internacionais. Olha. Estamos com uma duplicação da Avenida das Cataratas, estamos com um aumento da pista do aeroporto, podendo vir voos de fora para cá. Então, o DEI aqui, atendendo essa grande região, hoje a gente pode... Foz tem quase 300 mil habitantes, sim, mas se nós considerarmos Foz, Paraguai, Argentina e oeste do Paraná, nós temos mais de 1 milhão de pessoas. Tá? E assim, um público consumidor com um ticket maior, né, que quer, ele aceita pagar diferente, mas ele quer uma contrapartida. Exato. É a história do preço e do valor. O DEI tem valor. Então, assim, a gente conseguiu entender essa dor. Antigamente, como é que funcionava? Né? Os brasiguaios que moravam aqui, né, a 50, 60, 100 quilômetros aqui de Foz, eles precisavam de uma medicina de qualidade, eles iam para onde? Para Cascavel, para Curitiba ou para São Paulo. Né? Não porque aqui não tinham médicos profissionais, mas talvez porque esses médicos não estavam envelopando o seu trabalho e divulgando corretamente. Né? Então, a ideia é você centralizar médicos de excelência, né, que tem uma alta capacidade para atender o paciente aqui. Exato. Eu acabo retendo esse paciente que estava indo para fora e ele fica em Foz. E com uma estrutura que não perde nada para São Paulo. Perfeito. Eu vejo assim que os profissionais de Foz do Iguaçu não é puxar a sardinha para o nosso lado, não. Tem profissionais muito qualificados. Porque assim, além de ser uma cidade turística, tem profissionais que traz profissionais da Europa para estar podendo ensinar a técnica que ele desenvolveu. Exato. Foz do Iguaçu é uma cidade do interior, mas as características são fortemente de capital, porque são muitos profissionais qualificados em todas as áreas. A gente tem depoimentos de pacientes e de médicos, que o médico foi lá para São Paulo fazer uma cirurgia, o paciente aqui de Foz do Iguaçu. Aí chega nesse ponto que você falou, mas como que esse médico está divulgando o trabalho dele? Né? Porque ele não precisa mais sair aqui de Foz do Iguaçu para ter um bom médico, um bom dentista. Lógico que aqui em Foz do Iguaçu ou qualquer lugar do mundo, você vai ter excelentes profissionais
médicos ruins. Isso aí Perfeito. não importa. Mas tem que saber que aqui também tem excelentes profissionais. E esse projeto que vocês estão desenvolvendo chega nesse ponto. Por quê? Os profissionais de qualidade vai chegar um momento que eles não vão precisar sair mais de Foz do Iguaçu para ir lá fazer, que é o objetivo final, né? O pessoal fora de Foz do Iguaçu pode vir até aqui, que vai ter todo aquele aparato. Perfeito. E melhor ainda para o profissional, porque assim, isso vai ajudar na qualidade de vida do próprio médico, não é? Exato. Esse é o famoso turismo da saúde. Sim. Né? Então, assim, eu dei como um grande indutor do hub da saúde das Américas. Né? Voltando, né? Por que aqui em Foz? Porque eu tenho 3 aeroportos, eu tenho uma facilidade de chegada e saída desse paciente. E o turismo da saúde, ele cresce exponencialmente no mundo inteiro. Nós temos alguns hubs famosos, né? Dentre eles do Panamá e da Turquia, que é famoso no mundo por transplante capilar. As pessoas viajam do mundo inteiro para a Turquia, eles fazem o seu implante capilar e acabam ficando 3, 4, 5 dias gastando lá 100, 150 dólares por dia em turismo. E a ideia do DEI é justamente fazer o caminho inverso, né? Trazer esse paciente para cá. Isso está acontecendo de uma maneira muito morna ainda. Agora com a inauguração do DEI, ano que vem a gente vai começar a criar essa estrutura, juntamente com agências de turismo, com guias locais, com o poder público, para vender Foz do Iguaçu mundialmente como um turismo da saúde. Você pega aqui um cirurgião plástico renomado, que tem uma alta capacidade técnica, né, que ele pode dar aula no mundo inteiro, está em Foz do Iguaçu. Pega um cirurgião vascular, pega um cirurgião da área de otorrino. Eu pego o paciente, em vez de eu deslocar esse paciente para São Paulo, grandes centros, eu faço o contrário, eu trago esse paciente para cá, ele fica aqui, ele vai ser operado, ele vai ser bem atendido, a família vai visitar as cataratas, vai visitar Itaipu, vai fazer compras no Paraguai, e depois de 5, 6 dias, quando o paciente estiver recuperado, ele vai embora. E nisso ele deixou na cidade, né, um recurso considerável, movimentou a economia, saiu satisfeito, e teve pouco deslocamento do médico local. É o famoso turismo da saúde, né? E veja que turismo, né? Porque são 3 países, culinárias diferentes. A gente costuma brincar, né, Alex, que assim, você toma café da manhã no Paraguai, almoça no Brasil e janta em Porto Iguaçu, Argentina. Acho que não tem lugar nenhum no mundo que tenham 3 fronteiras tão próximas, separadas por um rio como tem em Foz, né? Então, assim, tudo é atípico aqui. Nós temos 70 etnias. A gente tem um oeste do Paraná muito rico, né? Uma região agrícola do Paraguai também. Todo mundo buscando um atendimento de qualidade, né? Buscando valor nas coisas. Né? E a gente vê que a cidade está tendo um investimento muito grande. Teve agora a segunda ponte, a construção da perimetral, que nem você comentou, a segunda pista ali da Avenida das Cataratas. Então, a cidade está crescendo muito. O Paraná em si, ele está crescendo muito, tanto em construção, tecnologia e tudo mais. Mas é um projeto espetacular para Foz do Iguaçu. Alex, vocês estão na parte estrutural, né, construção, e fala um pouquinho para nós, você tem ideia de qual é o investimento de equipamento na parte dos centros cirúrgicos? Quem que está organizando esses equipamentos, mas o que o médico vai encontrar ali? Hoje o centro cirúrgico ele é de um grupo, né, que faz parte do Hospital Firenze de Curitiba. O Dr. Heitor capitaneando toda essa estrutura juntamente com seus pares, né? O centro cirúrgico de excelência, né, vai comportar toda e qualquer cirurgia de baixa e média complexidade. Vamos ter 6 salas cirúrgicas super modernas, 8 apartamentos, né, para as pessoas poderem... Porque é um hospital dia, então o paciente pode sair no mesmo dia, ou se de repente a cirurgia for no final do dia, ele pode dormir e sair no dia seguinte. É um hospital dia, né? E ainda nós temos ainda mais 12 leitos de recuperação pós-cirúrgica, né? Então é um andar inteiro, é o 4º andar do DEI, com uma alta qualificação técnica profissional para atender
todo e qualquer tipo de cirurgia, seja na baixa ou na média complexidade, e ainda existe alguns rumores aí de trazer alguma coisa de UTI para quem sabe futuramente pensar numa alta complexidade. Olha, né? que legal, Então, ou seja, o projeto ele começa embrionário, ele começa a crescer, você começa forma, né? e vai tomando forma, né? E algo até que você nem imaginava, né? Talvez nem planejava, né? Não estava planejado, né? Muitas coisas que aconteceram no DEI, a gente acompanha isso todo dia. Eu conheço o projeto juntamente com o Vanderlei desde a época da concepção, né? Era um sonho até que alguém transformou esse sonho em realidade. Sim. Então a gente percebe o seguinte, uma coisa que a gente está pensando hoje, daqui a pouco a gente já muda, surgem coisas diferentes e sempre buscando a experiência do médico e do paciente. Tá? Então essa jornada do paciente e a jornada do médico, ela é cuidada com muito carinho, para que o médico possa fazer o seu talento, possa atender o paciente da melhor forma possível, ser remunerado por isso, Sim. e o paciente, por outro lado, ser atendido, né, e não precisar ir para São Paulo ou até para fora do Brasil buscar um tipo de atendimento. Porque essa questão que o Laércio falou, já está acontecendo, Laércio, de pacientes que precisam ser operados, os médicos estão indo para São Paulo e levam o paciente e assessoram ele lá. Né? Então, ou seja, é um custo de deslocamento, você vai para uma cidade gigantesca, é tudo caro, né? Então, assim, era muito mais difícil também, né? É muito mais fácil eu trazer esse médico para cá, ele vem com a família para cá, a família passa 3 dias aqui, um final de semana curtindo curtindo Foz do Iguaçu, e esse médico opera aqui. Então, é realmente você trazer esse conforto para todo mundo. E as férias que o médico não tem, ele pode pelo menos uns 2, 3 dias e curtir com a família também. Exatamente. Né? Eu vi numa fala sua que o DEI vai ter algumas coisas inovadoras que só ali que vai ter. Você pode falar para nós? Uma delas é o jardim, né? É o jardim terapêutico. É um jardim terapêutico que fica no 3º pavimento. É assim, é o primeiro jardim suspenso em construções hospitalares do Paraná. Nós temos aqui em Foz, temos em Cascavel, que é o irmão gêmeo do DEI, que é o Dom. Então, o que é? Nós criamos uma situação ali com plantas, com árvores, com água, com barulho, para criar realmente um ambiente de descompressão do paciente, um ambiente mais confortável, que ele possa estar aguardando a consulta dele. É muito mais confortável você ficar num ambiente ligado à natureza do que ficar dentro de um consultório. Isso nós não inventamos a roda, isso é uma experiência londrina. Tá? Então isso acontece muito lá fora, onde você deixa o paciente em contato com a natureza, em contato com a água, tomando um cappuccino, com uma internet de alta velocidade. É muito melhor ficar ali do que ficar aglomerando dentro do consultório. Isso voltamos a falar de pós-pandemia, né? Exato. A pandemia mostrou para nós, lembra aqueles consultórios que ficavam 20, 30 pessoas manuseando aquelas revistas velhas, né? Então isso não existe mais, né? O mundo mudou. Hoje os consultórios estão muito enxutos, é muito provável que você vá numa consulta médica e tenha ali 2, 3 cadeiras para pacientes, porque é o horário marcado. Então esse jardim terapêutico assim, é mais uma das cerejas do bolo, a gente cuida com muito carinho. Temos uma empresa de paisagismo que vai montar toda a estrutura, né? A Disney da saúde, né? Onde o paciente vai sentindo um cheiro de camomila, vai sentindo um barulhinho da água, um cheirinho de uma outra planta, e vai tendo aquele ambiente mais confortável. E isso é científico, né? A gente fica muito mais tranquilo, muito mais harmonioso para chegar numa consulta médica, né? E até mesmo para a própria cirurgia, né? Você vai relaxando um pouquinho antes já, para ficar mais tranquilo. Liberando a carga de tensão. O Alex, você comentou sobre a pós-pandemia aí, né? Voltando lá no seguro. No seguro. Você acha que as pessoas se preocupam mais com isso hoje? Ter um seguro de vida ou um seguro mais diferente depois da pandemia? O comportamento, né? O que mudou no comportamento? Mudou tudo.
Mudou tudo. A pandemia chegou para quebrar tudo aquilo que a gente achava que era certo e que nós éramos imortais, que nós não ficávamos doentes, que, né? Estávamos imunes a tudo. A pandemia levou muita gente saudável, né? Sim. Que era forte, que nunca tinha tido uma doença, tal, Exato. enfim. E as pessoas começaram a ter uma consciência da finitude da vida. E, consequentemente, elas começaram a se preocupar não somente com aquele seguro do carro que está na garagem, e começaram a se preocupar com o que é mais importante, o carro ou a vida? O carro ou a saúde? Então você começa a entrar naquele conflito. Mas eu paguei 150 mil num carro. Bacana. E se você tiver um problema de saúde e precisar gastar 150 mil, você tem? Aí entra a história do seguro de vida. E o seguro de vida, antigamente, ele era muito... as pessoas tinham uma restrição muito grande em falar sobre isso, porque ninguém quer falar sobre isso. Todo mundo quer falar sobre coisas boas. Sim. Né? E a gente associa o seguro de vida à morte. Só que é um ledo engano, e a gente vem mudando o mercado. A morte é somente uma das coberturas que a gente tem no seguro de vida. Porque todas as outras você usa em vida. Então você imagina, você tem invalidez por doença, você usa em vida, invalidez por acidente, você tem doenças graves, diagnóstico de câncer, segunda opinião médica internacional. Então, ou seja, dentro do seguro de vida que você faz, se acontecer de você ter uma doença grave, desde que você contrate essa cobertura, você vai num médico, o médico fala, você tem que fazer um transplante de rim. Quando você recebe uma notícia dessa, a primeira coisa é tipo assim, o mundo acabou, né? Sim. Você vai chorar, vai descabelar e tal. Sim. Depois você fala assim, cara, deixa eu buscar uma segunda opinião médica. Dentro do seguro de vida, você pega, reúne toda a documentação, encaminha para a seguradora, ela vai identificar quem é o maior especialista em transplante renal, seja no Brasil ou no mundo, vai encaminhar essa documentação para ele dar uma segunda opinião médica internacional. Quanto custa isso? Quanto custa isso se você fosse fazer particular? Custa muito. Então, ou seja, imagina uma pessoa que estava fazendo, não faz o seguro de vida. Ela, não, eu tenho uma renda, eu estou super bem de saúde. Aí daqui a pouco essa pessoa tem um acidente, fica inválida, seja por doença ou por acidente. Aí acontece duas coisas, né? Ela fica gerando despesa e não gera mais renda. Dentro do seguro de vida, eu consigo agregar uma diária por indisponibilidade de trabalho, onde a pessoa, se ela ficar até 365 dias sem trabalhar, por acidente ou por doença, ela vai ter uma diária que vai suportar os gastos delas mensalmente. E além de tudo isso, eu tenho a morte, que se a pessoa morrer, o beneficiário vai receber o valor da indenização. Nesses aspectos que você falou agora, aí sim é um seguro de vida, né? Claro. Na verdade, o nome deveria ser seguro em vida. Né? Que você faz um seguro em vida. Então você tem que estar bem. E essa questão pós-pandemia, as pessoas tiveram essa percepção. Cara, se eu não me cuidar, quem vai me cuidar? O governo não vai me cuidar. Eu ouvi uma fala de um empresário, assim, ele tem oficina que eu levo meu carro, e ele despertou quando ele viu um amigo que faleceu e a esposa ficou a ver navios. A ver navios, porque ele tinha uma pequena empresa e a esposa, o que ia fazer? Então, isso, ele falou, e depois disso eu fiz meu seguro para minha esposa. Ele falou, porque se caso aconteça alguma coisa comigo, ela vai ficar amparada, né? Faço questão de revisar o teu seguro, dar uma olhada para ver se ele está bem contratado, e se não tiver, eu te oriento um melhor caminho. Olha só. O que acontece, né? Essa questão, né? Você acha que as coisas não vão acontecer com você. Exato. Eu trabalho com seguro há 40 anos. É tudo estatística, né? Nós vamos morrer, é certeza disso. Essa é a única, isso é bíblico, né? É a única certeza que nós temos. Agora, nós vamos bater o carro ou não vamos? Não sei. A nossa casa vai pegar fogo ou não vai pegar fogo? Vai ter vendaval esse ano ou não vai ter vendaval esse ano? Então, assim, tudo parte de uma questão de disciplina e de planejamento financeiro que as pessoas não têm. O brasileiro, ele não é um cara planejado, ele não é um cara que pensa no amanhã, ele não é um cara que pensa, que faz um planejamento para daqui 5 anos, né? Então, ou seja, o seguro de vida veio para quê? Para realmente planejar. E é muito barato, né? Você sabe o único seguro caro que existe?
do carro. Esse seguro é caro. Agora, o seguro de vida não é caro. O seguro de vida é tranquilo. Claro que você não pode deixar para fazer o seguro de vida com 70 anos. O seguro daí vai ficar muito caro. Sim, né? sim. Mas as pessoas têm que entender, né? A gente vem trabalhando muito isso para criar mercado, para motivar as pessoas, para as pessoas entenderem e quererem falar sobre isso. Porque ninguém quer falar sobre isso. Não. Vem aquelas velhas histórias, vou deixar dinheiro pro Ricardão. Eu adoro quando falam isso. Porque daí eu falo, cara, que bom que você vai deixar dinheiro, que pelo menos ele vai cuidar da tua família. Como é que fica teu filho? Quem que vai cuidar? Né? A indenização do seguro de vida não é para deixar ninguém rico, Lércio. Ela é para deixar um conforto financeiro para que essas pessoas, naquele momento de luto, né, no momento de tristeza, de dor, a perda física ela é uma dor, que as pessoas possam ter uma tranquilidade financeira para poder colocar o trem novamente no trilho. Ninguém quer deixar o herdeiro, né, o beneficiário rico, né, até porque isso custa muito caro, mas eu quero deixar ele pelo menos com uma tranquilidade para o meu filho fazer a faculdade, para minha esposa conseguir dar suporte a esses filhos. Exato. Então, ou seja, mudou muito. A gente vem quebrando pedra todo dia, né? Quebrando nós e desmistificando isso. E é claro que cresceu, né? Respondendo a tua pergunta lá do começo, cresceu a procura e as pessoas estão entendendo que é importante o planejamento. E o seguro faz parte de um planejamento. Até porque assim, a pessoa ela vai estar ausente, né? Então, o que ela faria na presença, o seguro vai estar auxiliando aí o filho, a família toda nos dias seguintes, né? Legal. Alex, eu quero pedir para você perguntar uma coisa. Você conhece a Oda Vinoteca? Conheço, famosa. Eu vou mostrar aqui pro nosso câmera, né? A Oda Vinoteca em Porto Iguaçu, né? Tradicionalíssima, né? Bem tradicional. São 22 anos. Né? Mais de 500 rótulos, né, Lércio? Que legal. São 100 bodegas, mais de 100 bodegas, que Sou é as fã do adegas, vinho né? argentino. E tá rolando aí uma feira, né? Hoje e amanhã. Que legal. Mas, se você não for na feira, tem a Oda Vinoteca. Ela tem 2 lojas em Porto Iguaçu e outra aqui em Foz do Iguaçu, na Avenida das Cataratas, que é Oda Duty Free. Tá? Então, não esqueça de passar lá. Os melhores vinhos argentinos estão lá. E também agradecer ao Ejadon à Distância, Alex. Por quê? Maravilha. Você que ainda não terminou o seu ensino médio, o nosso antigo 2º grau, você pode estar concluindo aí. Por exemplo, se você falta fazer o 1º, 2º e 3º ano, que seriam 3 anos de estudos todos os dias na escola, em 1 ano e meio você consegue fazer na Ejadon à Distância, vindo apenas uma vez por semana. Olha só. Na escola. Super. E concluir seus estudos e aí conseguir, Alex, sabe o quê? Fazer uma faculdade, Claro. melhorar o salário na empresa que você trabalha ou até trocar de emprego, né? Quem sabe empreender, quem sabe criar coisas novas. Exatamente. Porque o brasileiro gosta de empreender, né? Então, isso aí Você sabe que o brasileiro ele é campeão mundial de empreendedorismo por necessidade. Exatamente. Ele não é campeão por oportunidade. Oportunidade a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, em vários países desenvolvidos. Aqui o brasileiro acorda de manhã e fala assim, cara, se eu não me virar nos 30, É verdade. então a gente tem cases Sim. de sucesso, né, de empreendedorismo por necessidade. Ou eu levanto, sacode a poeira e dá a volta por cima e faço acontecer, ou as coisas não acontecem. Exato. Então o brasileiro é um dos campeões, é muito legal a iniciativa. Falando em empreendedorismo, bom, vocês estão num ponto bem estratégico, o The Medical Center, bem no centro de Foz do Iguaçu, né? E aí é um investimento de milhões ali. O que os empreendedores, porque são vários empresários, você conhece alguns ou a maioria, como que eles estão vendo esse investimento, o que está mudando na região? Mudou totalmente a região, né? Você falou agora há pouco aí dos grandes investimentos em Foz, né? Então a gente tem várias obras estruturantes que estão ficando para as gerações. Eu vou passar, você vai passar, mas as obras vão ficar. E assim, hoje ali nós temos um investimento de mais de 100 milhões de reais, numa área estratégica. Ela fica no centro da cidade, mas não fica no centro estrangulado.
Eu estou ali na Benjamin Constant 194, então eu tenho um fácil acesso, por exemplo, se tiver que remover um paciente para um outro hospital, eu consigo pegar a JK ou consigo sair lá pela Paraná lá em cima, facilmente. Se precisar remover um paciente de repente para o aeroporto, eu consigo pegar ali a Belarmino de Mendonça, descer o Boici, pego a Avenida das Cataratas e eu estou lá. Eu tô no centro e ao mesmo tempo não estou congestionado no meio do centro, né? Então é uma região muito, muito bacana, é uma região alta da cidade e assim, uma região que tem vocação da saúde, né? Todo mundo que conhece aquela região em função da Santa Casa sabe que aquela região tem diversas clínicas, laboratórios, consultórios, então assim é uma região muito bacana. Eu vejo que ali, Ivana, além de ter um espaço perfeito assim para os pacientes, para o médico em si, vai ser melhor ainda. Por que eu digo isso? Porque ali tem todo aquele espaço, tem academias também. Esquecemos de falar isso, eu tenho um fitness center. Tem um fitness center. Eu tenho lá no rooftop, que é outra cereja do bolo. Eu tenho um andar inteiro, de espaço para os médicos e proprietários. Nesse andar, nós temos lá um auditório ligado com fibra ótica com o centro cirúrgico. Eu tenho algumas salas de reunião business que os médicos podem estar usando para fazer pequenas reuniões com 10 a 15 pessoas. Uma área gourmet, uma área para fazer eventos. E tenho também uma academia, né, que o médico vai poder estar usando com banheiros e tal. Tudo isso dentro daquela estrutura que eu te falei do ecossistema, né? Então o médico que opera, ele pode chegar de manhã, estaciona com comodidade, vai no centro cirúrgico, faz lá 2, 3 cirurgias, sobe para o rooftop, faz a sua academia, o seu pilates, a sua yoga, toma banho, toma um baita de um café, desce para o seu consultório, faz consultas o dia inteiro, no final do dia passa visita no paciente e vai embora. Então, ou seja, eu consigo até, dependendo das especialidades, reter esse médico o dia inteiro ali, sem precisar deslocar ele. Então, ele consegue se alimentar, ele consegue fazer consulta, consegue fazer as suas cirurgias, faz a sua academia, faz o seu relaxamento e vai para casa. Maravilhoso. O médico vai conseguir, olha só, o médico vai conseguir fazer o que ele diz para o paciente fazer todo dia. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Pensa bem, o médico de repente está num hospital, aí tem que atravessar a cidade para ir lá em outro hospital, daí tem que ir no consultório. Olha a facilidade. Muito cansativo, a gente ouve essas dores, aquela pergunta que você me fez inicialmente, né? Como é que os médicos entenderam isso lá, né? Cara, são dores, né? Então assim, o médico operava lá numa região da cidade, na região norte. Exato. Aí ele vinha para o consultório aqui no centro. Aí no final do dia ele tem que voltar lá naquele hospital passar visita. E nesse meio tempo é trânsito, é deslocamento, 40 graus, 40 graus, né? Muito cansativo. Então, isso, a gente nada do que eu estou te falando aqui é à toa, né? Tudo nós aprendemos, buscamos conhecimento, buscamos quem sabia muito mais que a gente. A gente consegue devolver para o médico hoje 2 horas e meia em tempo de deslocamento. Exato. E para o paciente também, né? Então, se o paciente precisar operar, se ele precisar fazer uma cirurgia, uma fisioterapia, um dentista, tem tudo ali. Tá tudo ali. Quer ir no banco, tá ali embaixo, quer ir na farmácia. Nossa, então, ou seja, eu tenho toda a estrutura num lugar só. Me diz uma coisa, Alex, eu vou dar um curso, né? E aí eu quero fazer uma cirurgia demonstrativa. Eu consigo fazer? Tem como eu transmitir isso ao vivo? Tem algum espaço que outros profissionais ou alunos possam estar olhando ali? Tem esse espaço ali? Isso está previsto no DEI, né? Essa interligação entre o centro cirúrgico e o centro de eventos e o auditório lá no rooftop. Então, ou seja, eu vou estar ligado com fibra ótica, você vai poder, de repente, fazer um mini congresso com 100, 150 pessoas, transmitindo uma cirurgia que está sendo feita em tempo real, alguns andares abaixo, e transmitida para residentes, para profissionais. Você pode trazer gente do mundo inteiro para fazer workshops. Então, ou seja, o DEI está previsto para isso, né? Ele é aquele aquário, aquele shopping da saúde, que você consegue trazer e agregar tudo num lugar só. Olha que espetáculo. Nossa, então você imagina residentes de medicina, né, acompanhando uma cirurgia que está sendo feita no 4º andar em tempo real.
né? Então, ou seja, é uma coisa diferente. Isso já acontece em vários locais do mundo. São Paulo acontece, Curitiba, e a gente está trazendo para Foz isso também. Então, é um outro olhar para a saúde, é um outro olhar para o paciente, um outro olhar para essa questão. Muitas vezes a gente fala, né, a saúde não tem preço, né? Vocês já ouviram isso, né? Já. Assistência médica tem. São coisas muito diferentes, né? Então, ou seja, é trazer qualificação, é trazer conhecimento. Nós imaginamos futuramente o DEI sendo um emissor, né, de conhecimento, um polo de novas tecnologias, de profissionais de ponta, trazendo gente, né, profissionais de São Paulo, de outros lugares do mundo, para fazer curso, qualificação. Por que eu preciso pegar um médico, ele tem que ir lá para Dallas, nos Estados Unidos, ficar uma semana fazendo um curso lá? Daqui a pouco eu posso trazer 2, 3 profissionais de Dallas aqui para Foz do Iguaçu e montar um baita de um congresso, um workshop diferenciado. Sim. E ainda deixo esses médicos aí fazerem um turismo da saúde aqui em Foz. Que é o sonho de muitos, né? Claro. Porque quando a gente fala de Brasil, né, você vai para o Rio de Janeiro. Imagina o espetáculo que é o Rio de Janeiro. Sim. Foz do Iguaçu acho que está em segundo lugar. Eu não sei qual que é a colocação, mas são milhões de turistas por ano aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que é o terceiro maior do Brasil, perdendo para São Paulo e Rio. Isso. Porque o turismo de eventos em São Paulo é muito grande, porque os voos param em São Paulo, né? Agora, a gente estava falando de obras estruturantes, né? A pista do aeroporto maior, eu podendo trazer voos internacionais. Esse voo que de repente sai de Portugal e estava parando ali em Pernambuco, no Ceará, de repente ele estende 2 horas e meia a mais e para em Foz. Sim. Exato. Aquele voo que estava parando em São Paulo, 1 hora e meia a mais, ele pode vir para Foz. Por quê? Porque o aeroporto tem capacidade para receber aeronaves desse porte. Na verdade, assim, tudo favorece. Tudo favorece. Né? Favorece aos médicos, à cidade, aos pacientes. Né? Sim, Alex, é um projeto maravilhoso. Realmente, nós temos que agradecer, né? É um projeto espetacular e assim, para encerrar, eu queria... você pode complementar mais alguma coisa que faltou? Né? É isso mesmo? Olá, Silvana. Faltou alguma coisa? Essa conversa aqui, ela pode durar 1 hora, pode durar 2, 3, e a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? A gente tem um lema na corretora, na W Teixeira, né, que é protege você e tudo que você ama. Então, para pensar, você e tudo que você ama, ou seja, tudo, né? Eu consigo proteger tudo. Sim. Então, nós somos apaixonados por seguro, né? Desde que eu tinha 18, 19 anos, a gente via pai falando e tal, e a gente acaba entendendo o negócio. Essa função social do seguro de proteger as pessoas, né, de devolver para a sociedade tranquilidade, conforto. Você teve o carro roubado, o seguro vai lá, paga, você pode comprar outro, e assim por diante, né? Então, a W Teixeira está à disposição, eu tenho aí 62 tipos de seguro para atender quem quer que seja, né? Um atendimento tradicional misturado com online, com híbrido, né? E nós estamos a 1 quadra do DEI, tá? Na Benjamin Constant, o DEI está no 194 e nós estamos no 112. Então, quem tiver interesse, quiser falar conosco, vai ser um prazer atender. E com relação ao DEI, um outro filho nosso, né, que a gente resolveu empreender nessa área, ficamos muito felizes. Tem uma previsão de inauguração agora para novembro, tá? Segunda quinzena de novembro, provavelmente a gente vai fechar essa data para inaugurar o DEI. Já existem algumas clínicas funcionando, mas oficialmente a gente vai inaugurar. Conclusão agora em novembro, né? Nós temos aí mais de 80 pessoas trabalhando a full dentro do DEI. A fase de acabamento é uma fase difícil, né? Para quem construiu e quem empreendeu nessa área aí, é uma fase que você precisa de muito trabalho e acaba não vendo o resultado, né? Então, para levantar laje é fácil, né? Agora, para fazer o acabamento é mais difícil. A gente está muito feliz, estamos aí com 70% das unidades vendidas, temos ainda 23, 24 unidades à disposição, né? Se tiver algum médico ouvindo, tiver interesse, investidor, entre em contato comigo, né? Pode ser no meu celular, 999352157, ou diretamente no DEI. A gente tem um consultório decorado também, temos clínicas funcionando,
podemos fazer um tour lá dentro para o médico entender esse ecossistema, como é que funciona, porque toda a estrutura do DEI é de acordo com as normas da vigilância sanitária, né? A vigilância da saúde, que é a RDC 50. Então, ou seja, nada do que você ouviu eu falando, nada do que você enxerga lá no DEI é à toa. O rodapé de uma construção, de uma residência, é de um jeito. O rodapé de um hospital tem que ser de outro. Eu tenho que seguir estritamente as normas da RDC 50 da Anvisa. Né? E a gente está muito feliz que é uma obra estruturante que vai ficar aí para as próximas gerações. E com certeza, Ivana e Laércio, mudou o olhar sobre a saúde em Foz. É o que a gente precisava, né? É o que a gente precisava e a gente movimentou as peças, né? A gente acabou mexendo no mercado. Nós estimulamos muitos médicos que não estão conosco, né? E resolveram empreender e construir as suas clínicas. E isso é muito legal. Quem está conosco, show de bola. Quem não está, também está, mas de outra maneira. E nisso a cidade cresce, as pessoas crescem, a gente é mais bem atendido, o paciente fica mais tranquilo e mais assistido. E foi um prazer participar com vocês. Nós temos as mídias sociais do DEI, que tem muita informação, tanto da W Teixeira Seguros como o DEI Medical Center Foz. Ivana, só segura aqui para mim. Eu queria que o Emerson puxasse a câmera ali para mim. Olha só. Olha só, para vocês terem uma ideia. A gente vai deixar na descrição do episódio, vai estar o site, vai estar o endereço, e aí vocês vão conseguir pegar toda a informação com o Alex, né, com toda a equipe. Então, olha só que bacana esse projeto. Projeto lindo, feito para Foz do Iguaçu, né, e tanto profissionais como os nossos moradores que precisavam e precisam muito disso. E, além do DEI, né, também vai estar na nossa descrição a W Teixeira, que você pode estar entrando em contato. Interessante, a gente tinha comentado antes, Alex, uma seguradora trazendo um produto tão especial, né, que vai trazer uma segurança maior para os pacientes e na qualidade de vida tanto do paciente quanto do médico. E todos de Foz do Iguaçu e de fora de Foz do Iguaçu são beneficiados, né? Sem dúvida, é a corrente do win-win, todo mundo ganha, né? É o ganha-ganha, onde você consegue compartilhar conhecimento, trazer coisas novas e mostrar para as pessoas que existe uma maneira de fazer melhor. Nada pode estar tão bom que não possa ser melhorado, né? E a corretora de seguros estará dentro do DEI, de alguma forma ligada à área de benefícios, né? Área de saúde, área de vida, porque no DEI só cabe saúde. Você nunca vai encontrar lá um advogado, um contador, um engenheiro. Você vai encontrar lá, sim, médico, dentista, profissional da saúde, fisioterapeuta, alguma área de seguros ligada à saúde. Então, ou seja, é um ambiente que respira 100% saúde. Olha, que ótimo. Que maravilha. Alex, foi um prazer recebê-lo aqui. Né? Exato. Também nós agradecemos mais uma vez, também pedindo ao nosso público, né, que se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação, dê o seu like lá e você vai estar sempre por dentro das nossas atualizações, né, Lars? E mais uma vez, obrigada, Alex. Mais uma vez, obrigado, Ivana, Laércio, pelo bate-papo, o tempo voou. Foi ótimo, a conversa fluiu e a gente sempre muito feliz em trazer coisas novas. Novembro está aí já. Sim. Quem sabe a gente volta a falar mais um pouquinho sobre a inauguração. E estão todos convidados, não só vocês, mas todos os ouvintes e telespectadores do programa, né, a visitar o DEI e entender esse ecossistema disruptivo que chegou lá em Foz do Iguaçu. De Foz para o mundo, né? De Foz para o mundo, que não é final de linha, é começo de linha. Deixou de ser há muito tempo. Muito obrigado, tá? Obrigada, até mais. Pessoal, mais uma vez obrigado e até mais. Tchau. Pronto.